SCP, uma sociedade secreta de estudo e contenção de anomalias, a qual cada coisa recebe uma numeração. Existem muitas classes de SCP, isso deve ser explicado antes de começarmos a apostar mais sobre cada uma. E essas classes são como rótulos de perigo, ou a falta dele, atribuídos ao que está sendo estudado. O primeiro é Safe, ou seguro. Essa classe inclui objetos ou fenômenos que são considerados fáceis de conter e não representam riscos significativos se deixados sem supervisão, desde que sejam armazenados adequadamente. Exemplos de SCPs Safe geralmente exigem apenas um protocolo simples para serem contidos, como armazená-los em um cofre trancado. Exemplo, o SCP-500, uma pílula que cura qualquer doença. Desde que seja mantida em um local seguro, ela não oferece risco. O segundo é Euclídeo. SCPs Euclídeo são aqueles que requerem um nível maior de atenção e contenção, pois suas propriedades não são completamente compreendidas ou eles podem agir de maneira imprevisível. Essa é a classe mais comum e inclui objetos ou seres que podem se mover, reagir ao ambiente ou apresentar comportamentos desconhecidos. Exemplo, SCP-173, uma estátua que só pode se mover quando ninguém está olhando diretamente para ela. Ela exige supervisão constante para evitar ataques. A terceira classe é Keter. Os SCPs classificados como Keter são extremamente difíceis de conter e representam grandes riscos à segurança da humanidade. Eles exigem protocolos rigorosos e muitas vezes são potencialmente catastróficos. Embora o termo Keter não signifique que o SCP é necessariamente maligno, ele indica que a contenção é complexa e falhas podem ter consequências graves. Como exemplo, temos o SCP-682, um réptil extremamente inteligente e quase indestrutível, que odeia toda a vida e tenta escapar sempre que possível. A quarta classe é Thaumiel. Essa classe é reservada para SCPs que a própria Fundação utiliza para ajudar a conter outros SCPs. Eles são considerados extremamente valiosos e são mantidos sob sigilo, pois sua existência pode ser vital para a segurança global. Como exemplo, temos o SCP-2000, uma instalação subterrânea capaz de reiniciar a civilização humana em caso de extinção em massa. A quinta classe é Apollyon. Os SCPs Apollyon são aqueles que não podem ser contidos de maneira alguma, geralmente resultando em cenários apocalípticos, se ativados ou se sua natureza for liberada. Esses SCPs representam uma ameaça existencial e muitas vezes sua contenção é considerada impossível. Exemplo, temos o SCP-3999, uma entidade que altera a realidade de maneiras extremas, frequentemente apresentando cenários caóticos e insustentáveis. A nossa sexta e última classe é Neutralizado. Essa classe inclui SCPs que já foram anômalos, mas que agora perderam suas propriedades sobrenaturais, seja por terem sido destruídos ou por terem passado por alguma mudança que removeu seu perigo. Como exemplo, temos o SCP-1762, um conjunto de caixas de papel que produzia dragões de origami anômalos. Ele foi neutralizado após uma série de eventos misteriosos. Além dessas principais, existem outras classificações mais especializadas, mas essas são as mais comuns dentro do universo do SCP. Cada classe reflete o nível de risco e dificuldade associada à contenção de cada SCP, formando a base do sistema da Fundação para proteger a humanidade.